Então, eu gostaria que você iniciasse falando sobre isso. Como iniciou esse projeto que eu tive esse privilégio de conhecer, né, antes da pandemia, e como que ele tem se desenvolvido a cada ano que passa. Mas pode ir lá para a origem. Porque a história é grande, né? Então, o Fé com Obras, ele é um ministério social da Igreja Renascer. Ele começou há 5 anos atrás. E foi muito incrível, né? Realmente, a origem de tudo isso foi quando eu cresci na igreja, eu sou filha de pastor, então meus pais, eles sempre me ensinaram a fazer a obra social, né? A ter um olhar para o próximo. E eu lembro que eu me envolvi no Ministério de Teatro da Igreja, em São Paulo, quando eu morava lá. E a nossa primeira apresentação da peça, da companhia que a gente tinha, foi numa Fundação Casa, a antiga FEBEM, para jovens infratores, né? E eu tinha 14 anos e eu lembro que a gente fez a peça Everything, que é uma peça famosa. E quando eu tava lá, eu tava muito nervosa, porque era a minha primeira apresentação. E eu lembro que o pastor, né, o líder do Ministério de Teatro, ele virou para mim e ele falou assim: Gi, não se preocupa, o Espírito Santo vai te usar. Então não vai ser você, mas vai ser o Senhor através de você. E aí naquele momento, né, a gente apresentou a peça e todos os meninos da Fundação Casa levantaram a mão e entregaram a vida para Jesus. Então aquilo me marcou muito, sabe? De ver, né, a minha vida sendo um instrumento de Deus para alcançar vidas, para transformar vidas. E eu lembro de um menino que ele tinha por volta de 10 anos de idade, eu tinha 14, né? E ele virou pra mim e ele falou: Senhora, eu queria falar com você, né? Porque eles tinham que chamar todo mundo de senhor, senhora. E ele virou pra mim e ele falou assim: olha, eu era da igreja. E aí eu me envolvi, né? Com amizades, com pessoas, acabei entrando num assalto. E agora eu tô aqui. Mas a minha família é da igreja. E através dessa peça, eu senti muita vontade de voltar pra igreja. E eu me emocionei demais, demais, demais. Eu lembro que eu voltei pra casa e a minha realidade era completamente diferente daquele cenário, né? Eu virei para os meus pais e eu falei assim: olha, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero usar a minha vida para alcançar pessoas. E a vida foi passando, né? Eu fazia teatro na igreja, depois fui fazer teatro profissional, aí me formei em artes cênicas, mudei para o Rio. E eu tô contando tudo isso porque tudo isso tem a ver com Fé com Obras. E quando eu cheguei no Rio e fui fazer faculdade de artes cênicas, eu sempre tive marcas com Deus, desde nova. Mas quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a me envolver muito com as amizades, e as amizades começaram a me influenciar muito, comecei a sair bastante, e eu não deixava de ir para a igreja, eu sempre tive muito temor. Mas Jesus, por um momento, já não estava mais em primeiro lugar na minha vida. Então a minha vida era baseada nas amizades, nas saídas, né? Eu gostava de uma pessoa que isso acabou me roubando muito. E aí, no último ano da faculdade, eu me vi, assim, tendo uma vida muito vazia, sabe? Eu saía todos os dias, assim, quase todos os dias eu tava saindo com a galera, tal, da faculdade, e também, né, no meio do teatro. E aí eu lembro que, em vários momentos, meu dia era preenchido, mas chegava à noite, eu sentia um vazio muito grande, sabe? E por mais que eu tentasse falar com Deus, eu me sentia muito distante de Deus, da minha identidade, do meu propósito. E eu lembro que eu era da igreja da Barra, eu mudei para a igreja de Vila Isabel, eu era recém-chegada na igreja de Vila Isabel da Renascer. E eu lembro de uma pregação que marcou muito a minha vida. Era um momento assim de oferta e tal, e eu lembro que Jesus falou assim: entrega tudo o que você tem. E eu falava assim, caramba, era um momento delicado que eu tava vivendo financeiro, assim, mas eu lembro que eu peguei no bolso, assim, eu tinha R$ 7, sabe? E eu senti no coração de entregar, sabe, aquela oferta. E eu lembro que Deus virou pra mim, eu senti Ele falando assim: eu quero, não é isso, é muito mais que isso, eu quero o seu coração. E eu falei: nossa, Deus, faz tanto tempo que a gente não conversa, né? Tanto tempo que eu não falo com o Senhor, mas eu quero entregar meu coração pra você. Ele falou: não, eu quero ele 100%. Eu quero que você abra a mão, sabe, das suas vontades e você passe a viver as minhas vontades. E eu tava me sentindo... por mais que eu, né, tivesse tantos amigos, o WhatsApp sempre bombando, eu me sentia muito sozinha. Eu sentia um vazio muito grande. E naquele momento eu comecei a chorar assim, na presença de Deus, eu sentia a presença de Deus. E eu falei: Senhor, toma meu coração, toma minha vida. Eu não sei o que vai ser do meu futuro. A minha vida estava muito baseada nos meus sonhos, na minha carreira de atriz, nos meus objetivos. E eu falei: eu quero poder
sonhar os teus sonhos, eu quero poder viver a tua vontade, né? Como é que eu faço, Deus? Como é que eu faço tudo isso? E, enfim, chegou no dia seguinte, eu tava na faculdade, eu recebo uma ligação de São Paulo, e aí uma pessoa de uma agência de viagens falou assim, Giovana, eu falei, sim, sou eu, quem fala? Ela falou assim, então, Giovana, uma pessoa comprou uma passagem pra você e ela tá te enviando pra uma escola de missões na África. Aí eu, o telefone assim, como assim? Você ligou certo? Você tem certeza que sou eu? E ela falou, você mesmo, e a pessoa não quer se identificar. Cara, eu fiquei em choque. Falei, como assim? África? Ela falou, vai ser dia tal dia, 45 dias, uma escola de missões. Meu coração começou a queimar, tal, sei lá o quê. Depois eu fui descobrir que foi uma missionária americana, uma pessoa que eu sou apaixonada, que era, assim, uma pessoa já que minha família conhece há muitos anos. E aí eu lembro que eu saí da faculdade, eu entrei no ônibus, assim, eu comecei a falar com Deus, e Deus falou assim, você entregou o suficiente para eu transformar a sua vida, você me entregou o seu coração. E aí eu lembro que eu fui para essa viagem, sabe? E eu tava num momento difícil financeiro, eu não podia fazer uma viagem internacional. E de repente, eu vou para essa viagem e minha vida é totalmente transformada. Nessa escola de missões, eu passo a entender, sabe, a minha identidade. Eu peço, né, para Deus, para que eu me resolva com o meu passado. Eu peço perdão para Ele por coisas que eu estava fazendo, que estavam me afastando dele. E eu peço ajuda dele para que Ele me faça entender qual era o meu chamado e meu propósito aqui na Terra. Porque eu amava muito, muito a Deus, mas eu tinha entendido que a minha vida não era apenas amar a Deus, mas Ele tinha um chamado e uma missão para mim, né? Não era apenas aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, mas que começaria um propósito de vida, um chamado de vida. E agora o meu chamado era poder levar aquele amor para outras pessoas. Porque era muito egoísmo da minha parte receber o amor de Jesus, me sentir amada, me sentir transformada e, parar por aí. Não. Deus, Ele queria que eu transbordasse, que eu levasse esse amor para outras pessoas. E eu vivi muitas experiências lá na África. A gente não... Eu lembro, assim, que a gente tinha algumas aldeias porque a gente tinha a escola de missões e depois a gente ia para a parte prática. E eu me sentia, assim, muito despreparada para falar do amor de Deus, né? Tipo, Senhor, como é que eu vou falar do teu amor? Agora que eu tô me consertando contigo. E Deus falava para mim, vai porque eu sou com você, e não vai ser você, mas, né, eu vou estar junto com você e você vai ser usada por mim. E tudo que eu tinha mesmo era o amor de Deus, assim. E a gente sendo preparado ali naquela escola de missões, tinha algumas aldeias que eles não falavam inglês. E a gente pensava, como que a gente vai se conectar com essas pessoas? Como é que a gente vai falar do amor de Jesus para essas pessoas? E a gente começou a ensaiar músicas africanas. Várias músicas africanas que a gente ia ensaiando com um grupo missionário que a gente tinha lá. E a gente apresentou uma peça que não tinha fala. Na pegada da peça da Everything, né? Da Lifehouse. E eu comecei a ver o poder que a arte tinha para transformar vidas. E você não precisava dizer uma palavra, né? Mas a arte transformando e conectando pessoas. Eu fui muito marcada. E faltavam 6 meses para eu acabar a faculdade. E aí eu volto pro Brasil. Começa um processo de transformação. E aí Jesus fala, me chama para eu fazer um intercâmbio. Aí eu, depois de um tempo, vou para Califórnia. Fico 6 meses cuidando de uma bebê de 5 meses. E nesse tempo foi um tempo muito importante, porque foi um tempo de secreto, sabe? Eu fui para uma casa de americanos. Eu não falava inglês na época, até hoje, né? Tô me desenvolvendo. E eu fui cuidar de uma bebê de 5 meses. E eu ficava das 7 da manhã às 5 da tarde com a bebê. Então era só eu e a bebê. Então com quem que eu ia falar? Não tinha quem ia falar. Além da minha família, né? Que eu tava falando sempre por vídeo. Então eu passei muito tempo falando com Jesus. E foi aí que eu vivi um processo muito profundo com Jesus, sabe? Dele me enraizar mesmo, assim. Porque a África, eu vejo que ela me despertou. Mas esse processo que eu vivi nesse intercâmbio foi um processo mesmo de profundidade. E dias antes de eu ir para esse intercâmbio, tinha um casal na nossa igreja que eles faziam um trabalho em Jardim Gramacho. E nós fomos com o grupo da igreja, nós éramos em 6 pessoas, a galera dos jovens, e a gente foi pro lixão de Jardim Gramacho, e a primeira vez que eu pisei lá, cara, Deus me marcou muito, e eu falei, meu Deus, vai fazer algo aqui, sabe? Deus tem algo para essas pessoas, meu coração queimava por Jardim Gramacho. E logo eu fui viajar para fazer intercâmbio,
Depois eu fui realizar um sonho que era, poxa, estudar na Broadway, para quem é ator de musical, é um sonho. E eu recebi uma oportunidade para ficar em Nova York para continuar meus estudos e trabalhando como au pair, né, como babá. E Deus um dia me visitou. Eu tava lá no auge, assim, realizando um grande sonho. E Jesus vira para mim em um dos momentos de oração e ele fala assim: volta pro Brasil, porque o meu propósito no Brasil para você ainda não acabou. E você precisa cuidar da sua família. E eu comecei a entender que a missão ela começa dentro de casa, sabe? E eu precisava de ter um tempo secreto com Jesus e eu precisava restabelecer um relacionamento com a minha família, porque como eu falei, eu saía muito, as amizades, né, as influências, então eu precisava servir a minha casa, né, aprender a servir a minha casa. E nesse tempo eu volto pro Brasil e eu não queria voltar a viver as coisas que eu tava vivendo, sabe? De sair com as amizades, de voltar a viver as coisas do mundo. E eu pego a galera da minha igreja e falo assim, gente, bora sair, fazer missão, vamos pra Cinelândia. E a gente pregava pras pessoas em situação de rua, sabe? A gente levava cesta básica pra Gramacho. E aí um dia meu coração queimava tanto por isso, porque na verdade eu precisava fazer isso para eu não me perder de novo. E naquele momento eu estava encontrando o maior propósito da minha vida, porque sempre tive muito prazer e realização em fazer algo pelo próximo. Eu vejo que desde criança Deus me chamou para a área social, sabe? Eu creio que Deus tem chamado para muitas pessoas de forma diferente, né? A missão para todos é igual, né, falar do amor de Jesus, mas tem propósitos diferentes. Eu vejo que meu propósito está muito ligado a questão social e a questão da arte. E aí nisso começou a crescer as coisas em Gramacho, setembro de 2017, e eu falo, gente, tá crescendo, as pessoas estão doando cesta, um projeto precisa de um nome. E aí nasceu o Fé com Obras, que o meu pai, ele me ajudou com o nome, ele é publicitário, enfim, ele teve essa visão e nós estamos aí nessa missão de levar cestas básicas. Hoje a gente atende, além de Jardim Gramacho, a gente atende a comunidade do Metrô Mangueira, que fica em Vila Isabel, a Rocinha, e são mais de 300 cestas.